Olá, boa noite. Conforme a gente combinou, estamos entrando no ar ao vivo para falar um pouquinho sobre anticoncepção. E o nosso objetivo, então, a gente está podendo falar sobre contracepção moderna, o que existe de opção contraceptiva hoje para a mulher moderna no mercado, né? São muitas opções. Então vamos debater um pouquinho, eu vou tentar falar de cada método e aí quem quiser fazer perguntas e interagir com a gente vai ser interessante e com certeza a sua dúvida vai ser a dúvida de outras pessoas também. Vamos dividir, para falar de uma maneira mais didática, vamos dividir os anticoncepcionais que existem hoje disponíveis em dois grandes grupos. O grupo dos anticoncepcionais que se utiliza de hormônio e os anticoncepcionais não hormonais. O que existe de anticoncepção não hormonal disponível no mercado? Vamos falar primeiro sobre o não hormonal. Que diretamente vem em mente o método não hormonal é a camisinha. A camisinha é um método masculino, digamos assim, de uso pelo gênero masculino e, na verdade, é o único método que o homem usa como contracepção. Então, é preciso de uma aprovação do parceiro para o uso da camisinha. A camisinha tem uma eficácia contraceptiva boa, desde que bem usada, e o uso da camisinha precisa ser enfatizado, a maneira certa de uso. A camisinha também tem uma grande vantagem. É o único método anticoncepcional que, além de promover a anticoncepção, também é uma prevenção para as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha tem essa grande vantagem. Mas, em termos de eficácia, até pela falha humana de um uso inadequado, a camisinha não tem uma eficácia tão boa quanto outros métodos anticoncepcionais. E o mais importante, é um método que precisa do parceiro colaborante para que funcione, né? Existe também a camisinha feminina, não sei se vocês já ouviram falar. A camisinha, se já é julgada como alguma coisa desconfortável, a camisinha feminina ganha um plus nesse sentido, né? Muito poucas mulheres aderem ao uso da camisinha feminina. Ela é um artifício que traz segurança, principalmente aquela mulher que trabalha com sexo e não tem como argumentar ou discutir com seu parceiro o uso da camisinha. Então ela foi mais ou menos criada com esse intuito inicialmente, continua ainda difundido nessa público-alvo. O uso da camisinha feminina num casal para planejamento familiar é bem mais restrito, né? Pela sua dificuldade, pela sua característica, pelo aspecto do desconforto que ela traz junto. Bom, ainda dentro dos métodos não hormonais, a gente poderia falar no DIU, né? Estou vendo bastante gente entrando, a gente dizendo bem-vindos, boa noite Carol, boa noite Márcia, boa noite Andão, aí Elô, Michele, muito bom receber vocês. Então, continuando, o DIU, sigla de dispositivo intrauterino, é um método antigo, é um método excelente eficácia, um método não hormonal, uma excelente opção não hormonal e eficaz. O DIU é um método que se utiliza da presença do íon do cobre dentro do útero para fazer o efeito contraceptivo. Ele tem a vantagem de não sofrer um erro humano, ou seja, ninguém esquece de usar o DIU na hora certa. O DIU, uma vez colocado, bem colocado, confirmado que está no lugar, está funcionando, e isso faz com que ele tenha uma eficácia relativa muito próxima da eficácia teórica, porque não tem falha humana. Uma vez o DIU lá bem colocado, ele vai estar funcionando, e ele é uma excelente opção de um método eficaz não hormonal. O DIU tem... Muitas pessoas perguntam sobre gravidez com DIU. Desculpa se passar alguma pergunta.
Eu estou tentando acompanhar aqui. Assim que eu puder, eu vou respondendo todo mundo. Ana Paula, boa noite. Laís, boa noite. Camila. Então, como eu estava falando, efeitos colaterais do DIU. O DIU pode aumentar o volume do sangramento menstrual, mas veja bem, pode, não é uma questão que vai acontecer. E aumentando o volume menstrual, ele pode causar mais cólica menstrual, mais desconforto menstrual. Então, em termos de efeito colateral do DIU, mais comumente que a gente vai observar é o aumento do volume menstrual e as cólicas menstruais. Me perguntaram aqui o que faz alguns anticoncepcionais engordarem. Lá no grupo dos anticoncepcionais hormonais, vamos chegar lá, a gente fala sobre isso. Então, Charine, ainda falando dos não hormonais, estava falando do DIU, e o DIU então tem essa característica de ser um método que funciona, tem eficácia, é não hormonal, pode aumentar seu sangramento, pode aumentar sua cólica menstrual. Outro método, ainda dentro da característica dos métodos não hormonais, a gente tem os métodos naturais. O método natural são vários. Na verdade, a gente pode usar o método do controle da temperatura corporal, a gente pode usar o método da aferição do muco cervical, podemos acoplar tudo isso à conta que a gente faz na tabelinha, e são métodos naturais que, quando acoplados juntos, têm uma eficácia muito melhor. Devem ser usados juntos, sozinhos eles não vão ter uma eficácia tão boa. Especificar cada uma dessas, de como se usar o método da temperatura basal ou o método do muco cervical, se vocês me perguntarem, a gente entra lá. Mas vamos dar andamento. Ainda dentro dos métodos não hormonais, a gente tem vamos lá, responder aqui a pergunta do Thales. Da Thales. Meu ginecologista não me indicou o DIU por eu não ter filhos ainda. Diz que pode acontecer de não conseguir ter filhos depois. É verdade isso? O fato de não ter filhos não é uma contraindicação. Muitas mulheres usam o DIU sem nunca ter tido filhos. O problema é se você usa o DIU e por conta do DIU tem uma infecção uterina, aí isso pode resultar num problema de fertilidade, sim. Quem é que é candidato a ter infecção uterina com o uso do DIU? Quem tem múltiplos parceiros, quem tem uma atividade sexual mais ativa e se expõe mais ao risco das doenças sexualmente transmissíveis. Aí, nesse caso, isso realmente pode interferir e causar essa consequência que você está citando. Caso contrário, é muito possível usarmos o DIU em mulheres que nunca tenham tido filhos. Não tem nenhum problema isso. Desde que ela não seja virgem, ela pode colocar o DIU. Estava falando ainda, para terminar os métodos não hormonais, a gente tem aí a questão do diafragma, que se usava com muita frequência junto com o espermicida. Diafragma sozinho, espermicida sozinho, nunca era bem recomendado. Diafragma com espermicida, sim. Mas o diafragma com espermicida é um método que caiu em desuso, principalmente por estar associado a infecções genitais. O fato do espermicida causar um efeito danoso sobre a flora genital, destruir alguns micro-organismos que ajudam a mulher na manutenção do bem-estar ali genital, da homeostase, do equilíbrio da flora genital. Então, o fato de usar o espermicida não era muito bom, além de que o diafragma por si só também aumentava um pouco mais o risco das infecções urinárias. Então, um método um pouco complicado que foi caindo em desuso. Dentre os métodos não hormonais, então, a única coisa que nos falta falar é da laqueadura e da vasectomia, que são os métodos de esterilização definitiva. Vamos usar esse termo forte, assim, que chama a atenção, porque, na verdade, eles são considerados métodos que, para serem aplicados, precisam de uma lesão corporal com perda de função. Então, veja bem o que isso significa. Isso significa que, uma vez que você opte por esse método, você talvez perca a função reprodutiva, definitivamente. Então, esses são métodos. Existe uma legislação que orienta quem pode, quem não pode se utilizar de métodos como esses, quais são os casais que estão dentro das condições permissíveis para o uso da esterilização definitiva. Mas isso, volto a chamar a atenção, que só deve ser
encabeçado os casais que realmente não pretendem mais constituir prole, né? E, portanto, aí podem se utilizar de um método definitivo. Nós temos muitos métodos reversíveis e eficazes, né? A laqueadura não precisa ser um método de desespero. Quem não quer engravidar agora pode usar métodos reversíveis e preservar a sua fertilidade, né? Vamos chegar lá, falar sobre o Mirena, que é um dispositivo intrauterino hormonal. A gente vai, então, agora partir para... a laqueadura afeta a parte hormonal ou algum efeito colateral? Ótima pergunta. A retirada do DIU fica a critério da paciente? Com certeza. O DIU, a retirada do DIU fica a critério da paciente. Ela tira quando quiser, não precisa usar quanto tempo já teve... quanto tempo o método dura, né? A laqueadura, ela é um processo cirúrgico. Dependendo da técnica cirúrgica utilizada, pode haver um comprometimento vascular do ovário e, com isso, muitas mulheres, após a laqueadura, apresentam algumas síndromes de irregularidade menstrual. Esse é o efeito colateral da laqueadura que a gente está mais habituado a ver. Nada grave. Aqui a Eliana está falando assim: optamos pela vasectomia depois de 2 filhos e agora sofro de cólicas. Então, está menstruando regularmente, menstruando sua menstruação normal, e a menstruação pode ser acompanhada de cólicas realmente, né? Porque não está mais usando nenhum método anticoncepcional. Sobre o muco cervical, a Mila perguntou durante o dia, está perguntando de novo agora. O muco cervical é um método que a gente usa fazer o seguinte: a mulher faz um toque vaginal, pega um pouco da sua secreção vaginal e dá uma olhadinha nela. Esse é o método do muco cervical. Você estica o muco entre os dedos. Quando você chega num dia que você consegue esticar ele bem, esse é o dia ovulatório. Então, mais uma vez, não dá para usar o método do muco cervical como sendo o seu único método anticoncepcional. Mas, quando você utiliza o método do muco cervical, a tabelinha e mais a temperatura basal, junta tudo, aí você consegue ter um pouco mais de confiança no teu método natural. Conheço algumas mulheres que são bastante metódicas com a realização desses avaliações diárias e usam o método natural como o seu método contraceptivo, né? Então, agora, muito obrigado, Camila. Eu também adoro vocês. Val, muito obrigado por ter vindo. Silvia, estamos recebendo vocês também. Aí estamos perguntando aqui, qual o método mais indicado para jovens, né? A Silvia está perguntando. Não, na verdade, não existem métodos para todos os tipos de mulheres. Não existe um melhor método anticoncepcional. O melhor método anticoncepcional é o que se adapta a você no seu momento da vida, né? Agora, opa, Marlene, está me pedindo para falar de síndrome de ovário policístico, mas vou deixar esse assunto mais para frente, apesar de que o anticoncepcional é um tratamento da síndrome do ovário policístico. A gente vai ter um live sobre ovário policístico, eu volto a falar contigo sobre isso. Muito bom. Então, terminamos de falar sobre o método anticoncepcional não hormonal. Vamos falar agora que está vindo muitas perguntas aí sobre o uso do implante do Mirena, sobre o uso de pílulas, se cai cabelo. Vamos lá, vamos chegar então nos métodos hormonais. Fabi, boa noite, Fabi. Está perguntando aqui sobre endometrioma. Endometrioma não tem nada a ver com anticoncepção. O endometrioma é uma endometriose quando ela forma um tumor, geralmente no ovário, né? Então, endometriomas são tumores endometrióticos, né? O DIU de cobre, sim, Amanda, o DIU de cobre é um método excelente, acho um método muito eficaz, principalmente para aquelas mulheres que querem evitar o hormônio. Então, a Charine está falando aqui que tomava o Yasmin, melhorou o cabelo, melhorou a pele, não engordou, tal, certo? Puxa, ficou longo demais. Ah, tá bom. E aí tá usando um outro
que não está sendo tão bom assim. Entendi. Mas é por isso que eu digo, não é questão do anticoncepcional, não é o anticoncepcional em si, que é bom ou ruim, mas para cada mulher vai haver um anticoncepcional que é melhor. Vamos entrar na questão dos hormonais, vou falar um pouquinho e ao mesmo tempo vou tentando ver as perguntas de vocês. Se passou, faça de novo a pergunta, a gente vai respondendo. Então vamos lá. Método hormonal. Vamos dividir os hormonais também em dois grupos. Os métodos hormonais são os mais comuns, são os mais frequentes, são os mais disponíveis no mercado. O que é um método hormonal? É um método onde você faz uso de um hormônio, você ingere ou você recebe o hormônio de alguma maneira no seu corpo, e esse hormônio vai interferir com a sua ovulação, vai interferir com a tua fertilidade. Como eu disse, vamos dividir em dois grandes grupos. Existem os métodos hormonais que são compostos por estrogênio com progesterona e existem os métodos hormonais de progesterona pura. Os métodos diferem em seu mecanismo de ação. O método de estrogênio com progesterona geralmente é um método que vai inibir a ovulação e o método de progesterona pura é um método que vai deixar o meio ambiente adverso à gravidez, mas a ovulação às vezes pode acontecer. Quais são os métodos de progesterona pura? Por que se inventaram os métodos de progesterona pura? Bom, os métodos de progesterona pura são métodos que geralmente levam a mulher à amenorreia. O que é isso? A parada da menstruação. São métodos também muito eficazes para anticoncepção no momento da lactação. Enquanto a mulher está amamentando, ela não pode usar nenhum método hormonal com estrogênio e progesterona. Ela deve usar um método de progesterona pura. Esse é o único método permitido à mulher lactante fazer uso durante o período em que está amamentando seu filho. Os métodos de progesterona pura, eles têm várias formas de administração. Você pode usar... Tatiana Basso, eu sinto muita falta da pílula, todo mundo diz que faz mal, mas para mim fazia bem. Muito legal o comentário, porque é isso que eu digo, né? Eu já ouvi pacientes dizerem que se sentem mais gostosas porque usam a pílula anticoncepcional. Então, a pílula anticoncepcional faz muitas mulheres funcionarem melhor. E, por outro lado, conheço muitas mulheres que não se adaptam nem um pouco ao uso do hormônio exógeno, né? Desse hormônio que a gente toma, que a gente ingere, que a gente recebe no corpo. Então, isso é muito individual. Há mulheres que melhoram com o uso do hormônio, melhoram muito da TPM, melhoram muito da cólica menstrual e se sentem melhor. Então, mais uma vez eu digo, o método é uma coisa muito pessoal. Não existe um método que seja o melhor. O melhor método é aquele que você se adapta melhor. Voltando à questão dos métodos agora hormonais, estava começando a falar que tem um grupo de métodos estrogênio com progesterona e o grupo de métodos com progesterona pura. Dentre os métodos de progesterona pura, nós temos várias vias de administração. Temos o injetável, que é um injetável que você recebe uma dose de 3 em 3 meses. É um método muito eficaz, geralmente causa a parada da menstruação e pode estar envolvido aí com algum ganho de peso, algumas mulheres reclamam, né? Existem as pílulas, e aí já respondendo a pergunta da Luciana, essas pílulas de progesterona pura são pílulas de uso contínuo, você não para de tomar, né? Existem também os implantes, 2 tipos de implante basicamente, um implante que você pode colocar embaixo da pele e um implante que você pode colocar dentro do útero, como se fosse um DIU também, né? Então, vantagens e desvantagens, né? O fato de você usar um método de progesterona pura e que causa a parada da menstruação gera uma pergunta em muitas pessoas, né? Será que o fato da mulher parar de menstruar, isso não vai fazer mal a ela? Isso vem de um conceito bastante moderno, que na verdade é um conceito que perdeu um pouco da essência antropológica do ser humano, né? Se nós fôssemos pensar na essência antropológica da mulher, nós veríamos o seguinte: a mulher não nasceu para menstruar tanto quanto ela menstrua. A mulher nasceu para reproduzir. Se nós olharmos para os nossos antepassados, vamos ver que era assim que acontecia. Se formos lá bem para trás, na Idade da Pedra, vamos ver o seguinte: uma mulher, quando ficava fértil,
ela tinha uma libido aumentada, ela copulava, ela engravidava. A partir daí ela teria 9 meses sem menstruar e depois um bom tempo amamentando sem menstruar também. Então logo ela voltasse a ovular, voltava a libido, ela copulava e engravidava de novo. A expectativa de vida do ser humano na Idade Média era 30 anos. Então logo isso acabava porque a mulher morria, né? E ela não tinha tido tempo de menstruar, tanto porque ela esteve grávida e aleitando. Não havia métodos anticoncepcionais. Mas a gente vê para um passado mais recente, vamos lá para a casa das nossas avós e vamos saber que elas também não usavam métodos anticoncepcionais e elas naquela época tinham 8 a 12 filhos cada uma e passava mais de um ano aumentando cada filho, de forma que se você for fazer a conta, ela ficou aí pelo menos uns 15 a 20 anos sem menstruar, engravidando e amamentando. E o que acontece? Com a modernidade, com a invenção dos métodos anticoncepcionais, com o planejamento familiar eficaz, nós temos hoje uma gama de mulheres que faz exatamente um planejamento bem preciso para ter 1 ou 2 filhos, que é a prole da família moderna, e com isso as mulheres começaram a menstruar muito mais. E como as mulheres começaram a também viver mais, elas começaram a menstruar durante muito tempo, e a menstruação se tornou um problema para muitas mulheres. Não só a associação com a endometriose, mas também as dismenorreias, as TPMs, que às vezes desmancham casamentos, né? Então, a menstruação se tornou um problema da mulher moderna, não era um problema antigamente. Então, parar de menstruar provocado por uma medicação que tem uma comprovação científica que isso não faz mal, que isso, na verdade, traz uma certa proteção ovariana. Então, parar de menstruar por uso contínuo de um anticoncepcional não é nenhum problema. Na verdade, é um retrocesso a uma condição mais natural da mulher, porém por uma via não natural, né? Obviamente. Então, os métodos de progesterona pura são esses. Grandes efeitos colaterais dos métodos de progesterona pura, se estivermos falando do injetável, ganho de peso. Se estivermos falando dos implantes, a gente vai ter talvez aí um pouco de acne na região do dorso, do tronco. Algumas mulheres realmente não param de menstruar e ficam tendo um sangramento sem aviso e sem ritmo, né, o que também pode ser uma chateação. Mas essas são as complicações mais comuns aí do uso dos anticoncepcionais à base de progesterona pura. E os anticoncepcionais com estrogênio e progesterona, que são a outra grande lado dos anticoncepcionais hormonais, né? De um lado temos os de progesterona pura, do outro lado os de estrogênio com progesterona. Os métodos de estrogênio com progesterona geralmente são métodos cíclicos. O que significa isso? São métodos em que você faz o uso. Vamos fazer a pergunta da Alessandra aqui, só um minutinho. Não, Alessandra, mas é isso que eu acabei de te falar sobre parar de menstruar pelo uso da anticoncepção, não tem nenhum problema, pode ficar tranquila com relação a isso. A questão é estar garantida que a anticoncepção está funcionando. Paulo Rezende, meu colega de escola, aqui, tá... Bom, então a esposa entrou na menopausa e aí o médico disse que isso não quer dizer que não possa mais ter filhos. Bom, Paulo, o que eu lembro é que recentemente, agora no final do ano, a gente teve uma médica italiana que engravidou do 3º filho com 60 anos. Mas é claro, foi uma gravidez induzida, foi um útero de aluguel, se não me engano. Em parte, o que te disseram é verdade, mas não sei se por vias naturais você precisa se preocupar com isso, de uma gravidez acontecer numa mulher na menopausa. Se ela está realmente com o diagnóstico de menopausa, ela não vai mais engravidar. Então, fique tranquilo, agora apenas certifique-se que o diagnóstico está correto, né? Michele também está mandando uma pergunta. Se faz mal emendar uma cartela na outra de vez em quando, não tem nenhum problema. Se o objetivo é não menstruar na festa do aniversário do sobrinho, que vai ter piscina e tal, isso aí, uma vez ou outra, não vai ter nenhum problema.
O interessante é a gente usar os anticoncepcionais com a recomendação dos próprios fabricantes. Nem todos os anticoncepcionais são produzidos para uso contínuo. Apesar disso, nós sabemos que o uso contínuo do anticoncepcional raramente vai fazer algum mal, né? Então, quando você faz a opção do seu método, você já sabe mais ou menos o que você está optando. Eu quero um método que eu vou menstruar, quero um método que eu não vou menstruar. Mas Camila está insistentemente perguntando se conheço alguém que já engravidou usando Mirena. Não, não conheço ninguém que engravidou usando Mirena. O Mirena é um implante intrauterino de progesterona pura, que usa-se por 5 anos e a mulher não menstrua. Não conheço história de gravidez com Mirena. Todos os métodos têm suas falhas, todos os métodos podem falhar, mas a Mirena, os endoceptivos e os implantes têm uma alta eficácia, né? E também... Tá bom, então a Mayara está perguntando assim, para colocar o DIU Mirena, precisa estar menstruada? Não necessariamente. A gente aproveita o episódio menstrual para colocar o DIU porque fica mais fácil. Mas se colocando o implante com certeza que não há gravidez, na primeira fase do ciclo, e com uma sedação, uma anestesia, pode se colocar em qualquer momento. Não tem nenhum problema, não tem nenhum perigo isso. Não precisa parar e esperar a menstruação vir. Para quem tem pressão alta, o anticoncepcional piora. Verdade, Solange. O anticoncepcional, principalmente aquele que associa estrogênio com progesterona, que tem maior efeito sobre a pressão e pode resultar num aumento ainda da pressão alta que o paciente já carrega com si. Então, nesse caso, mais indicados seriam os anticoncepcionais não hormonais, né? Dentre os anticoncepcionais combinados, que a gente chama, que tem estrogênio com progesterona, então a gente fala, existem aí o injetável também, a pílula também, e existe o anel vaginal, existe o adesivo que você cola na pele. São opções de via de administração diferentes, né? Vamos ver aqui, uma nova perguntinha aqui, da Eliane. Não. Legal, Érica. Anticoncepcional mais trombose. Mas Simone. Solange, se eu falei que você está na menopausa, não precisa ter medo de engravidar, não. Está na menopausa, fica tranquilo. Qual foi a pergunta legal aqui? Anticoncepcional e trombose. Todo anticoncepcional pode causar trombose, né? Todo anticoncepcional tem o efeito colateral de estar associado com um aumento do risco da trombose. Qualquer anticoncepcional hormonal. O risco tem a ver com história familiar, o risco tem a ver com história pessoal também. Esse risco aumenta nessa situação. O risco aumenta na situação da mulher que usa o anticoncepcional combinado, também ser tabagista, por exemplo, né? E outros fatores de riscos associados. Não acho que seja preciso que as pessoas se preocupem com a trombose no uso do anticoncepcional, a não ser que exista fator de risco para isso, né? Como outras doenças associadas ou história prévia, ou história familiar. Mas os anticoncepcionais de progesterona pura têm uma discreta vantagem nesse sentido, têm menos associados ao risco da trombose, né? Então, muito boa pergunta, um assunto que afeta, que interessa a todos, sempre cai na mídia quando alguém tem uma história de uma trombose e aquele anticoncepcional fica marcado. E Ana Pinheiro está fazendo uma pergunta muito interessante. O Mirena, que é o implante intrauterino hormonal de progesterona pura, é mesmo bom para o mioma? Sim, o Mirena, por ser progesterona pura, ele tem um efeito de atrofiar a camada interna do útero e um pouco da periferia do útero também. Então, todo o processo de sangramento excessivo, de útero aumentado, de miomas sangrantes, pode ser uma boa tentativa o uso de um implante de progesterona.
Outros métodos de progesterona também poderiam ter bom resultado, mas o implante de progesterona dentro do útero parece ter um resultado local melhor. Não é uma terapêutica garantida, é uma tentativa terapêutica, muitas vezes traz excelentes resultados. A grande vantagem dos métodos de progesterona pura é que ele tem efeitos colaterais relativamente satisfatórios, né? Se você parar para pensar que você parou de menstruar, vai parar de ter cólica. Parou de menstruar, muito provavelmente vai parar de ter PM também. E parou de menstruar, ainda vai fazer uma poupancinha com o que você comprava de absorvente, né? Então, tem uns efeitos colaterais aí que são interessantes usar a progesterona pura. Voltando aos métodos que têm progesterona e estrogênio, podem ser injetáveis, injeção mensal, né? E a mulher menstrua. Ela recebe a injeção todo mês e todo mês ela geralmente menstrua. Pode ser a pílula, que a gente está habituado a ver, usa durante 21 dias para 7, ou usa durante 24 dias para 4, e aí nesse caso, durante essa pausazinha, a mulher sangra. Esse sangramento parece uma menstruação, mas não é bem uma menstruação, é apenas um sangramento para imitar a menstruação e para fazer a mulher ter certeza que ela não está grávida. Então esse é o objetivo do sangramento que os anticoncepcionais provocam quando você usa um anticoncepcional cíclico com pausa, de estrogênio com progesterona. Você tem também aí o anel vaginal, que é um anel que você coloca dentro da vagina, a própria mulher introduz. É um método bastante eficaz, não é difícil de fazer essa introdução, a mulher recebe treinamento no consultório e pode fazer a inserção em casa. Ela coloca um anel que fica 3 semanas com ela, tira o anel, fica uma semana sem e nesse período menstrua. A Eulene está perguntando aqui se uma mulher que nunca teve filhos pode usar o Mirena. Pode, é a mesma resposta para o DIU. Né? Não é uma contraindicação absoluta não usar dispositivo intrauterino em mulheres que nunca engravidaram. Pode, mas lembrar que o dispositivo intrauterino pode aumentar o risco de infecções uterinas, e isso em mulheres que têm múltiplos parceiros. De uma maneira geral, os dispositivos intrauterinos não são recomendados para mulheres que têm risco de infecção genital. Isso, Patrícia, DIU Mirena, não menstruamos, exatamente. A maioria das mulheres não vai menstruar. Charine estava usando um anticoncepcional de progesterona pura, parou e não menstruou, está preocupada. Bom, a preocupação é que se você parou, está fértil, pode engravidar, mesmo amamentando ainda, esse pouquinho. O Henry está com 7 meses, você já está dando alimento para ele, então o método que a gente chama de lactação-amamentação, lactação-amenorreia, que é um método que a mulher, enquanto está amamentando só no peito e não menstruou ainda, ela tem, isso pode ser considerado um método, ela não vai engravidar. Mas para você não funciona mais, né, Charine? Então, se você está usando o método de progesterona pura, mesmo que o Henry pare de amamentar, você tem que continuar com esse método. Ele vai ser eficaz mesmo se você não estiver mais amamentando, mas se você parar o método, aí você fica fértil. Aí é só voltar que a gente faz o próximo pré-natal, não tem nenhum problema, tá bom? É o terceiro filho, né? Muito bem. Então, parou aqui. Se é normal menstruar no início do uso do Mirena? Muito normal, Marina, muito normal. Você coloca o Mirena, leva aí um período de 4 meses, mais ou menos, até no máximo 6 meses, para o organismo se adaptar. Depois de 6 meses, você ainda está menstruando todo mês, provavelmente você vai ser uma das mulheres que vai menstruar mesmo usando o Mirena, né? O período de adaptação do Mirena é geralmente em torno de 3 a 4 meses, e aí tudo se estabiliza do jeito que vai ficar. Tá bom? Pois é, Charine, estou pronto para o pré-natal. Presta atenção, hein, menina? Então, falamos aí dos métodos não hormonais, falamos dos métodos hormonais, falamos dos métodos de progesterona pura, estrogênio com progesterona.
Aí eu falei do anel vaginal, não falei do adesivo, né? O adesivo é um método cuja via de administração é a pele. Então você vai colando um adesivo por semana, cola 3 semanas, uma semana não cola, nessa semana que você não cola o adesivo, é a semana que você menstrua. Elza, mulher que faz laqueadura pode engravidar. Homem que faz vasectomia pode engravidar também. Todos os métodos têm falha. É muito raro uma laqueadura falhar, mas pode acontecer. Isso eu já vi. E já vi a vasectomia falhar também, depois de 20 anos. Então, são coisas que podem acontecer, mas cá para nós, é uma agulha no palheiro, é uma situação de muito mais raridade. Muito mais provável você engravidar tomando uma pílula do que depois de uma laqueadura. Então, não se aflija com isso, pode ficar tranquila. O anel vaginal tem um nome específico, mas não é muito objetivo nosso aqui ficar falando nome de marca e de laboratório, então eu vou me ater a citar. O pessoal está falando o nome de marca aí, eu estou respondendo, mas vamos... Bom, anel vaginal só existe um na praça, e ele chama Nuvaring. Vai lá, já dei a dica. Cadê? Então, Hanna, já falei o nome do anel para você. Ah, Bianca, legal, Bianca. Quando a mulher pode ser fértil, volta a ser fértil depois do parto? Já está preocupada, né? O Henrique está fazendo um mês, né? A mulher volta a estar fértil, é muito variável. Se ela está amamentando, essa fertilidade pode demorar muito tempo. Então, toda a fertilidade vai depender da amamentação. Enquanto ela está só amamentando, só no peito e não menstruou ainda, ela dificilmente vai engravidar. Mas isso, se o bebê começar a tomar aguinha ou uma colherinha de papinha, já não vale mais. E se ela tiver a primeira menstruação, também já não vale mais. Bom, a Thales está falando aqui, eu uso anticoncepcional, estou sempre com dor de cabeça, sempre inchada, será que o DIU seria uma solução? Sim, você vai mudar de um método hormonal para um método não hormonal. Talvez para você seja uma mulher que vive muito melhor sem hormônio. Muitas mulheres, como eu falei, vivem melhor com hormônio, mas outras vivem melhor sem. E aí, para as que vivem melhor sem, o DIU é um excelente método, de excelente eficácia e não hormonal. Funcionaria sim. Fabiola. Oi, Shelly, tudo bem? Boa noite. Mas a Patrícia está perguntando assim, se eu recomendo laqueadura para quem nunca teve filhos e nem pretende ter. Não, não recomendo. Acho que preserve sua fertilidade. Você nunca teve filhos por alguma situação e se decidir ter, tem sua fertilidade. Acho que a laqueadura é um método para mulher que já tem sua prole constituída, e que tem um casamento estável e que já está chegando numa idade onde a fertilidade vai por si só sucumbir, né? Ah, Hanna, legal. Mas você compra na farmácia. Pode chegar lá e falar o nome do Nuvaring e você encontra na farmácia. Não me respondeu qual remédio posso tomar ou se posso começar depois da curetagem sem menstruar. Vou engravidar, hein? Tem... ó quem está perguntando. Maria Eduarda, você engravidou, teve um aborto, agora vamos fazer uma anticoncepção se o objetivo não for engravidar, né? Precisa pensar na anticoncepção já. Quanto tempo depois do parto pode ser colocado o DIU? Geralmente, na revisão puerperal, com 45 dias, a gente já pode marcar e colocar. Qualquer tipo de DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU de progesterona. Legal, legal.
Então, a Luciana está me perguntando assim, em qual idade e em quais condições você indicaria a laqueadura? O método anticoncepcional, veja bem, não é o médico que escolhe a anticoncepção da paciente. O médico faz uma explanação, coloca as opções e o casal decide como quer fazer o seu planejamento familiar. Em determinados casos, a gente vai citar, olha, esse tipo de anticoncepcional para você é risco. Esse tipo de anticoncepcional, hoje está querendo botar um DIU, mas tem um sangramento menstrual profuso e morre de cólicas. Talvez o DIU piore essa situação. Então, o papel do médico é alertar os efeitos colaterais e as vantagens de cada método, deixar você tomar essa decisão e acompanhar depois a evolução do uso do método para ver se você está se adaptando bem. Gente, não estou conseguindo dar conta das perguntas. Já falamos todos os assuntos, vou ficar agora mais ligado aqui nas perguntas de vocês. Já falei, Kelly, métodos não hormonais mais indicados. Rapidamente, a camisinha, o DIU, métodos naturais e esterilização. Não temos muita opção. Método anticoncepcional não hormonal eficaz, em primeiro vem encabeçando o DIU. Né? O DIU, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, vem a camisinha e depois, que tem uma eficácia mais baixa em termos de contracepção, e depois os métodos naturais, e por último a laqueadura e a vasectomia, que são esterilizações definitivas, que devem ser muito particularizados, não é para todo mundo. Né? Legal. Então, Yasmin, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por vir também. Estamos encerrando então. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? O assunto era falar um pouquinho sobre contracepção moderna, e aí a gente falou aí do que são as opções não hormonais, do que são as opções hormonais, dos métodos de progesterona pura, dos métodos de progesterona com estrogênio, dos riscos de cada um deles. Se ficou mais alguma pergunta, estou aqui encerrando. Anticoncepcional masculino, Patrícia, não rolou ainda, né? Talvez, mas o único anticoncepcional masculino que existe no mercado hoje é a camisinha masculina mesmo. Estou vendo que tem muita gente agradecendo, muito obrigado, boa noite para vocês também. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta sobre o assunto, entra no inbox e a gente continua conversando mais uma meia horinha, pode ser? Então, boa noite, muito obrigado.